Olá! Hoje nós iremos estudar um pouco sobre as curiosidades da nossa língua, o estudo da palavra porquê. A nossa língua, nós temos a palavra porquê grafada de 4 formas diferentes, que sendo elas o porquê junto e com acento, o porquê junto e sem acento, o porquê separado e sem acento e o porquê separado e com acento. Então talvez você se pergunte, por quê? Bom, vamos estudar para que nós possamos entender. Infelizmente, como eu já disse, essa é mais uma peculiaridade da nossa língua, que temos que aprender a utilizar. Então vamos lá. O primeiro porquê, o porquê junto e com acento. Essa forma ela é utilizada apenas quando o porquê for um substantivo. Em nossa língua, qualquer palavra precedida de artigo se torna um substantivo. Então, essa é uma forma mais simples de identificar, sempre quando ele vier precedido de artigo ou de pronome adjetivo, como meu, meus, este, esse, aquele, quantos, ou numeral, 1, 2, 3, 4. Então, essa primeira parte do porquê com acento ela é mais simples. Ele sempre vai ser utilizado quando ela estiver fazendo um papel de substantivo. Exemplos. Ninguém entende o porquê de tanta confusão. Este porquê é um substantivo. Quantos porquês existem na língua portuguesa? Existem 4 porquês. Note que em todos esses casos ele está fazendo o papel de substantivo, então por isso que ele é utilizado junto e com acento. O porquê separado com acento. Sempre que a palavra que estiver no final da frase, sempre que a palavra que, vamos grifar aqui, estiver em final da frase, deverá receber acento, não importa qual seja o elemento que surge antes dela. Exemplo: ela não me ligou e nem disse por quê. Você está rindo? De quê? Você veio aqui para quê? Então, sempre que a palavra porquê estiver no final da frase, seja um ponto, seja uma vírgula, mas seja o final da frase, ela vai ser com acento. O porquê separado e sem acento. Usa-se o porquê separado sem acento quando houver uma junção da preposição por com o pronome interrogativo que ou com o pronome relativo que. Para facilitar, dizemos que se pode substituí-lo por qual razão, pelo qual, pela qual, pelas quais ou por qual. Vamos a um exemplo prático para que você entenda um pouco mais. Por que você não me disse a verdade? Por qual razão você não me disse a verdade? Gostaria de saber por que não me disse a verdade. Mesmo caso, gostaria de saber por qual razão você não me disse a verdade. As causas por que discuti com ele são particulares, ou seja, as causas pelas quais eu discuti com ele. Esta é a mulher. Esta é a mulher porque vivo. Esta é a mulher pela qual vivo. Então, basta você entender que o porquê separado e sem acento, ele deve ser substituído por qual, pelas quais, pela causa. Bom, vamos agora ver o porquê junto e sem acento. Porque junto e sem acento, ele é uma conjunção subordinativa causal, ou conjunção subordinativa final, ou conjunção coordenativa explicativa. Portanto, estará ligando duas orações, indicando causa, explicação ou finalidade. Ou seja, quando você pode substituí-lo por já que, pois ou a fim de que. Outra forma de saber também que nesse caso ele vai estar dando uma explicação, uma resposta sobre algo. Um exemplo: não saí de casa porque estava doente. Note que ele está explicando que a causa dele não ter saído de casa é porque ele estava doente. Ele está dando uma explicação, mostrando a causa.
É uma conjunção porque liga duas orações. É uma conjunção pois liga duas orações. Eu estou explicando que é pelo fato de ligar duas orações que ele é uma conjunção. Estudem porque aprendam. Aqui no caso de finalidade. Estudem com a finalidade de aprenderem. Não vim porque não quis. Eu estou explicando o motivo por que eu não vim. Não vim porque eu não quis. Pronto. Algumas regras práticas para ajudar. No início, em caso de perguntas, sempre no início das frases, você inicia com o porquê separado. No final das frases, no caso de perguntas, você sempre vai usar o porquê separado e com acento. Em respostas ou explicações, você sempre usa o porquê separado. Vamos a um exemplo prático com todos esses porquês para ver se a gente conseguiu entender. Aqui eu coloquei todos os porquês de uma única forma para a gente ver como a gente vai utilizar. Por que você não passou no concurso? Qual o motivo de você não ter passado? Está no início da frase e é uma pergunta, então eu vou utilizá-lo de forma separada. Não passei porque não estudei. Ele está me explicando o porquê, a razão pela qual ele não estudou. Então ele vai ser junto e sem acento. Está me dando o motivo pelo qual não passei. Mas e você? Não passou? Por quê? Bom, aqui eu tenho uma pergunta e está no final da frase. Então ela vai ficar com acento. Difícil, hein? Ok. O porquê de não conseguir aprovação, fechou aqui a sentença? Bom, eu tenho um porquê, o motivo pelo qual eu tenho um artigo antes. Então isso quer dizer que nesse caso aqui ele é um substantivo. Então ele vai ser junto e com acento. De conseguir aprovação foi o oposto do motivo por que você não conseguiu. O porquê aqui ele está indicando o motivo pelo qual. Então notem que quando ele está fazendo essa função, ele vai ser separado e sem acento. Passei porque estudei muito. Novamente, a causa de eu ter passado foi porque estudei muito. Então por isso que ele é junto e sem acento, ok? Agora o segredo é fazer vários exercícios com respeito a esse exercício para que você possa guardar o conceito